percebi que eu tava perdendo tudo na época, eu não tinha esse discernimento, eu falei, o que eu fiz? Eu comecei a duvidar de Deus, Deus não existe. Como é que eu tô perdendo tudo de um dia pro outro? Aí os amigos começaram a desaparecer, eu basicamente fui expulso de quase todos os lugares que eu frequentava, até a própria igreja que eu frequentava na época. Nossa. Né? Foi uma coisa muito estranha, comecei a ser caluniado, perseguido, processado. Tive que ir a mais de 40 audiências. Eu nunca na minha vida tinha entrado no tribunal, mais de 40 audiências. E era muita injustiça, muita coisa. Aí eu queimei todo o patrimônio que eu tinha construído até ali e tive que recomeçar do menos zero. E ali eu fiquei 9 meses trancado em casa, depressivo, imagina, tal. Tive que entregar tudo, fui morar de aluguel num lugar muito vergonhoso pra gente. Não podia nem receber ninguém em casa. E a gente só chorava. Eu e minha esposa, a gente só chorava sem saber o que estava acontecendo. E nesses 9 meses eu fiquei com muita raiva de Deus e comecei a ler a Bíblia pra falar assim, eu vou desmentir isso aqui. Caramba. Porque se isso fosse verdade, eu não estaria passando toda essa humilhação. Aí eu fui entendendo que a vida que eu levava era uma vida de doutrina e religião, não era uma vida de prática de princípios. Por isso que hoje eu prego muito sobre princípios, que eu entendi que o que me fez viver as maiores decepções e perdas da minha vida foi quebrar princípios, porque seguir a religião eu sempre segui. Entendi. Então, a gente quer botar culpa em Deus em coisas que, na verdade, a gente não fez, deixou de fazer. Então, começaram a acontecer vários milagres na minha vida, eu acredito em milagre por causa disso, não porque me contaram, mas porque eu vi na minha vida. Então, eu falei, vou começar a escrever um livro, já que eu tô em casa. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro. Vou começar a escrever. Muita gente caçou de mim. Eu mostrei pra uma líder na época. Ela falou assim, você é um cara quebrado. Quem vai querer ler esse livro, né? E tal. Caçou muito de mim. E eu continuei escrevendo. E mandei pro Dr. Augusto Cury, que eu tinha conhecido ele na época da empresa. Viagem, né? E mandei pra ele. Ele me chamou pra casa dele. Fiquei 3 dias na cidade dele lá. E ele leu e falou, olha, tá ruim. Mas você tem muito talento. Você nasceu pra isso aqui. Eu vou te ajudar, escreve que eu vou te ajudar. Eu escrevi, ele fez a indicação de contracapa do livro, me ajudou a construir a ideia de escritor que eu sou hoje. Lancei, e quando eu estava escrevendo o livro, duro, sem condições nenhuma, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, e falou, olha, sabendo que você está escrevendo um livro de desenvolvimento pessoal? Mas é com princípio bíblico, né? Eu falei, quem te deu o meu telefone? Foi o fulano, ele falou o nome de um cara que eu conhecia. Aí ele falou assim, você tem como entregar aqui 600 livros? Eu falei, mas eu tô escrevendo ainda. Você apressa, porque eu vou depositar já na sua conta. Aí foi tipo assim, 20 mil reais. Imagina, eu quebrado, assim? Eu falei assim, Deus existe. Deus existe. Agora, uma coisa que é importante lembrar. Nessa semana, 5 dias antes, eu tava sem fazer nada em casa, esperando uma resposta de Deus. Eu falei, Janine, minha esposa, quanto é tudo que a gente tem? Aí ela falou assim, tudo que a gente tem é 100 reais. A gente ficou basicamente 9 meses comendo miojo. E eu sempre falo isso, que um dia eu vou escrever um livro chamado Um Miojo para Dois, que é a história dos 9 meses, eu e minha Janine e minha esposa em casa. Caramba. E ela falou, tem 100 reais, que é pra gente comer alguma coisa. Então eu falei, me dá 100 reais que eu peguei. Eu lembro que era 2 horas da tarde, um calor, eu morava no Rio de Janeiro. Eu fui andando pela rua e a primeira igreja que eu vi aberta, eu entrei. Tem pouquíssimas igrejas abertas pra quem realmente tá desesperado, tá? Porque não tem hora pra você querer se matar, não tem hora pra você estar em depressão e tal. Então eu entrei numa igreja que tava aberta, tinha 7, 8 pessoas. E o pastor que tava falando falou assim, eu fui criado na igreja, mas eu entrei na igreja com raiva, com 100 reais no bolso. O pastor tava falando assim, olha, eu entrei na hora da oferta. Nossa. Ele falou, talvez tudo que você tenha seja 100 reais. Aí eu falei assim, cara, esse cara não vai conseguir me enganar. Eu sou nascido na igreja, já conheço tudo isso. Esses 100 reais é tudo que eu tenho. Aí ele falou assim, mas eu tenho certeza que você não quer trazer, porque você acha que vai perder. Por que você, de uma vez por todas, não desacredita a Deus? Dá o dinheiro e fala assim, se Deus não fizer nada, a partir de hoje eu não acredito mais. Eu falei, tudo que eu preciso. Eu tava doido pra desacreditar. Você tava doido pra provar, né? Eu falei, tá bom, é isso mesmo. Ele tava pregando, mas eu tava, é pra mim, né? Peguei os 100 reais e levei. Aí ele pegou minha mão. Falou assim, daqui a uma semana você vai voltar pra dar o seu testemunho. Eu falei assim, nossa, que revelação 5 dias depois eu recebi essa ligação, comprando 600 livros que eu nem tinha escrito, acabei de escrever rápido. Ele depositou na minha conta um dia depois, sem eu ter entregue os livros. E eu falei, era o grande sinal.